Boa noite, irmãos, boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Pibingá transmitido pela internet. Vamos orar e pedir ao nosso Deus para que logo, logo estejamos juntos, reunidos também às quintas-feiras para adorar o seu nome. Oremos. Pai querido, Pai amado, te damos graça, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de louvar o seu nome através da internet, de levar a tua mensagem a cada lar que está assistindo esta transmissão. Que tu possa ir de encontro a cada necessidade em particular, mas lhe pedimos também, Senhor, que logo, logo, ó Pai, tu possas, através das tuas misericórdias, nos dar o privilégio de estar reunidos novamente na sua igreja às quintas-feiras também, para que possamos louvar o seu nome. Para isso, Senhor, venha, Senhor, ser o médico dos médicos, ó Pai, e que logo, logo tenhamos, ó Pai, a vacina, a cura para esta doença e que nos aflige hoje e que nos impede de estarmos, ó Pai, juntos, reunidos em comunhão na Tua casa. Fique com cada um que vai estar agora assistindo, ó Pai, essa transmissão, que Tu possa estar indo de encontro a cada necessidade apresentada por cada pessoa, por cada família. Pedimos, ó Pai, que fique com a Igreja Batista do Ingá, que Tu possa estar, Senhor, nos dando, Senhor, sabedoria para passarmos por esse momento e que as portas da Sua Igreja nunca fechem, ó Pai, para que possamos continuar levando a Tua mensagem de salvação a quem ainda precisa, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oremos. Deus querido, Pai amado, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Deus Pai, querido protetor, que tem cuidado de nós, nós louvamos o teu santo e o teu poderoso nome. Estamos aqui em comunhão, em igreja, em família, Senhor, chegando à tua sala do trono, Senhor, louvando o teu nome, adorando o teu nome. Queremos te pedir a tua presença sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Vem com providência, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, tantas circunstâncias ruins, tantos problemas, tantas lutas, mas nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós declaramos a vitória, Senhor, no nome santo de Jesus. E esperamos, Senhor, a tua ação, Senhor, a tua unção também sobre as nossas vidas. Cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida da tua igreja aqui no Ingá. Cuida, Senhor, de cada membro, Senhor, ligado agora, Senhor. Cada familiar, meu Deus amado, nossos irmãos, nossos amigos. E surpreende-nos, Senhor, ainda essa semana. Surpreende-nos com o teu poder, com a tua unção e com o teu santo amor. Louvamos e adoramos o teu santo e o teu poderoso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. E finalmente é dezembro. Vamos chegando já ao fim do ano de 2020. E quantas experiências, quantas coisas nós vivemos ao longo desse ano. O ano parece que voou, o ano parece que passou por nós como um foguete, mas deixando um rastro de histórias,
deixando rastro de experiências, deixando rastro de lágrimas, de lutas, de perdas, de danos, mas também, eu diria, de grandes experiências com Deus, de desafios que foram superados, obstáculos que foram vencidos, transpostos, e finalmente aqui chegamos. Atravessamos o ano de 2020, chegamos agora finalmente ao mês de dezembro. É dezembro. Estamos chegando de fato ao final deste ano. E qual é o espírito, qual é o sentimento que enche os nossos corações nesse momento tão importante na história? Não apenas na história de nossas vidas, não apenas na história da nossa igreja, da nossa família, mas na história do mundo em que nós vivemos. Nunca antes na história do mundo se viveu uma experiência como a que nós vivemos no ano de 2020. Eu abro a palavra de Deus no texto de Colossenses, capítulo 3, verso 15, e trago a você então, nessa oportunidade, esta palavra, esta mensagem do coração de Deus para o seu coração. O texto bíblico diz o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Que a paz de Deus, para a qual nós fomos chamados, domine em nossos corações. Ou seja, que a paz de Deus predomine, que a paz de Deus tome conta, encha o meu, o seu, os nossos corações e sejamos agradecidos. Apesar de todas as situações que nós vivemos ao longo de 2020, apesar de todas as experiências difíceis pela qual o mundo passou, nós percebemos também que temos razões para agradecer a Deus. Temos razões para dar graças ao Senhor, para sermos agradecidos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está repleta de expressões de ação de graças. O povo de Deus, ao longo da história, ao longo de suas vidas, nas páginas da Bíblia, embora tendo vivido também momentos dificílimos, momentos marcantes do ponto de vista dos problemas, da tragédia, do mal, da luta, das perdas, apesar de viverem momentos tão complicados, desde o princípio lá, com Moisés, a escravidão lá no Egito e tantas outras histórias ao longo da vida e da trajetória do povo de Deus, sempre o povo de Deus teve razões, teve motivos, teve motivação e teve uma postura de gratidão. A Bíblia, portanto, como eu disse, está repleta de expressões de ação de graças. Por exemplo, ali mesmo no Antigo Testamento, lá no início, nós vemos o servo de Deus colocando como marco, depois de grandes e terríveis experiências vividas, ele chega ao ponto de colocar o marco e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Uma outra expressão também de ação de graças: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E essa palavra foi colocada, foi dita exatamente depois do povo ter vivido a experiência do cativeiro, depois de ter vivido uma experiência de escravidão, de muitas mortes, de perdas. E o povo de Deus então se levanta diante do Senhor e diz, após a sua libertação, a nova libertação: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mais ainda, a palavra de Deus nos dá um outro testemunho de gratidão do povo de Deus, mas graças a Deus, já no Novo Testamento, graças a Deus que nos conduz em triunfo. O apóstolo Paulo, ele chega também a usar a palavra semelhante a essa quando diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. E chegamos finalmente aqui em Colossenses capítulo 3, verso 15, quando nós lemos: mas sede agradecidos. Sede agradecidos. Que a paz de Deus domine em seus corações e sede agradecidos.
A gratidão, meus amados irmãos, é sem dúvida alguma o fruto de uma alma isenta de amarguras, uma alma isenta de desesperança. Coração agradecido, ele vê dia a dia as bênçãos do Senhor acontecendo e se renovando em sua vida, na vida da sua família, diante dos seus olhos. Embora vivendo talvez situações difíceis da vida, os problemas da vida, as coisas da vida que fazem a gente sofrer, o coração agradecido, ele vê a vida sob a ótica do cuidado de Deus, da presença de Deus, da bênção de Deus na sua vida dia a dia. Nós podemos ser agradecidos nesse tempo. Temos razões para isso. Em primeiro lugar, que nós somos testemunhas das respostas do Senhor, somos testemunhas de respostas de oração, somos testemunhas do cuidado de Deus na nossa vida, na vida do seu povo aqui. Deus tem respondido às orações dos seus filhos, e Ele tem respondido às minhas orações, e nós podemos dizer aqui como o servo de Deus no passado, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas experiências atravessamos? Igreja foi fechada, ou precisamos fechar a igreja após aquele 15 de março, quando foi decretado que os templos não poderiam ser abertos. A igreja foi reaberta, começamos, aliás, antes, logo ali, começamos as transmissões online, com muito mais dedicação, procurando congregar, reunir a igreja virtualmente, e acompanhando também através de telefonemas toda a liderança da igreja, empenhada em abraçar a membresia da igreja, em cuidar, em dar atenção, em orar uns com os outros, uns pelos outros. E Deus foi nos abençoando até que em julho pudemos retornar, e Deus foi respondendo às nossas orações, fortalecendo a sua igreja num tempo especial, num tempo excepcional. Deus respondeu às nossas orações. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós podemos dar graças ao Senhor pelas respostas claras e oportunas do Senhor em nossa vida, na vida de nossa igreja. Somos testemunhas dos milagres de Deus e das suas divinas intervenções. Somos testemunhas daquilo que Deus tem feito. Eu me lembro de uma visita de um psicólogo em nossa igreja, e é interessante que dominicalmente nós temos momentos de oração no culto, momentos de intercessão, de ação de graças, e numa dessas ocasiões, um psicólogo visitando a igreja, ele disse: pastor, naquele momento em que o Senhor convidou as pessoas para irem à frente, aqueles que estivessem com algum problema, aqueles que estivessem com algum problema familiar, algum problema de saúde, algum problema humanamente falando insolúvel, que precisasse de socorro, da boa mão do Senhor, da intercessão da igreja, das orações das pessoas que estavam ali, que se sentissem que estivesse sentindo enfraquecido, em pecado, e precisasse agora do cuidado, do acompanhamento, da oração da igreja, se levantasse. Eu imaginei, ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer. Quem vai querer se expor? Quem vai querer se colocar agora em pé, ou ir à frente, como fizemos várias vezes, numa situação dessa? E quando eu vi, para minha surpresa, muitas pessoas estavam ali em pé, dizendo: igreja, ore por mim, interceda por mim. De fato, a igreja tem um ministério de oração, e as pessoas se sentem então fortalecidas, encorajadas, amparadas, porque sabem que a igreja está orando em seu favor, que ali podemos orar uns pelos outros, podemos testemunhar também aquilo que Deus está fazendo na vida uns dos outros, na vida de cada membro da igreja. E chega aquele dia então quando vamos dar testemunho àqueles que sentiram, que entenderam, que perceberam, que viram que Deus respondeu às suas orações. Fiquem em pé, venham à frente, e as pessoas vêm e dão testemunho de que Deus é fiel, de que Cristo vive, que Ele de fato intercede por nós,
e que nossas orações foram respondidas. A graça do Senhor nos alcançou. E eu me lembro de um outro caso, de um jovem também incrédulo, que assistia aos cultos. Ele dizia: pastor, quando o Senhor convida as pessoas para virem à frente no dia da ceia, como trazendo as suas respostas de oração, seus motivos de ação de graças, as pessoas vão porque os outros vão e tal, e eles vão, mas não é que tem alguma resposta de oração. E aquilo mexeu comigo, e no domingo seguinte, era o domingo da ceia, e eu então fiz aquele convite para que as pessoas que têm resposta de oração, eu enfatizei que de uma forma inequívoca entenderam, perceberam que Deus havia respondido às suas orações durante o mês que passou, era o primeiro domingo do mês, que viessem então à frente dando testemunho, ou que ficassem em pé dando testemunho de que Deus respondeu às suas orações. E as pessoas ficavam em pé a todo momento, e muitos chegando ali à frente, dando testemunho. E naquele momento, então, o rapaz estava ali perto, logo na primeira fileira, e eu vi o seu sorriso irônico diante daquela cena. Eu desci do púlpito, peguei o microfone e fui entrevistando, pessoa por pessoa, de que maneira Deus respondeu às suas orações desse mês. E a primeira pessoa deu o seu testemunho, e a segunda pessoa deu o seu testemunho, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Àquela altura, as lágrimas já desciam em nossa face. As pessoas da igreja que testemunhavam isso, aquele moço estava de cabeça baixa, envergonhado, porque todos aqueles que nós entrevistávamos ali tinham uma resposta inequívoca de oração, e estavam com seus corações de fato cheios de ações de graças, cheios de gratidão por aquilo que Deus havia feito em suas vidas. Nós podemos ser agradecidos, temos razões para isso, porque nós somos testemunhas das respostas de Deus às nossas orações. Deus nos trouxe até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós podemos ser agradecidos também, temos razão para isso, porque testemunhamos a direção do Senhor em nossa própria história. Nós testemunhamos a direção do braço forte do Senhor, Deus mostrando o caminho, Deus nos sustentando, Deus nos tomando pela mão e nos conduzindo pelas veredas da justiça, pelos caminhos certos, pelo caminho que nós precisávamos seguir nesse tempo de pandemia. A história de nossas vidas não pode ser vista sob a ótica da tragédia. Uma das coisas que tem trazido amargura e tristeza nesse tempo de tanta notícia ruim. Se você ligar a televisão às 5 horas da manhã, você vai ouvir apenas e tão somente notícias ruins, seja da política, seja da campanha de divulgação, seja a grande campanha de promoção do vírus da Covid. Começa às 5 horas da manhã e vai até 1 hora do dia seguinte. Ou seja, nós temos 24 horas por dia de cobertura, onde o assunto não muda, o tema é o mesmo. E quando muda por questões políticas também, que no final das contas tem o mesmo objetivo, todos nós sabemos. E as pessoas estão ficando amarguradas, tristes, e começam a contar a vida, começam a ver a vida apenas sob a ótica da tragédia, do trágico, da notícia ruim, das mortes, do número de mortes crescente que parece não ter fim, e uma história vendida, e essa história comprada, e as pessoas mergulham no estado de amargura que parece não ter fim. E quem só vê a vida sob a ótica da tragédia não consegue ver Deus na vida. E é exatamente aí que nós vamos chegar. É exatamente aí que querem que nós cheguemos. Quem só vê a vida sob a ótica da amargura, da tragédia, da notícia ruim, daquilo que de mal está acontecendo, não consegue ver Deus na vida. E isso tem adoecido a mente e o coração de muitas pessoas. Eles não veem mais esperança para a vida, eles não veem mais possibilidade de vida,
eles não veem mais possibilidade de subir à tona e respirar, mas apenas de mergulhar na tragédia, de mergulhar no caos que a vida se torna a partir daquilo que nós ouvimos. Devemos e podemos ver a vida sob a ótica das intervenções de Deus. Podemos e devemos ver a vida sob a ótica daquilo que Deus tem feito, mesmo em circunstâncias tão adversas. Nós podemos ver como o Senhor nos ajudou, nós podemos testemunhar de como o Senhor nos guardou, nós podemos testemunhar do quanto Deus tem feito e de como Ele nos tem preservado num tempo como esse. Como nos sustentou, como nos sustentou. Eu me lembro daquela frase muito conhecida que diz que é preciso endurecer-se sem perder a doçura. É preciso atravessar todo esse tempo de dureza, de tristeza, de vácuo, de direção algumas vezes. É preciso endurecer-se sem perder a doçura. É preciso enfrentar com firmeza, é preciso enfrentar com coragem esse tempo, mas sem perder a doçura. Me lembro da história de um lavrador muito ingrato, trabalhador, é bem verdade, daqueles que trabalhavam de sol a sol. E certa vez alguém passando em frente ao seu sítio, à sua plantação, elogiou: sua plantação está tão bonita, que maravilha aquilo que foi feito aqui. Graças a Deus, que bênção, que belíssima plantação você e Deus, você fez aqui com a ajuda de Deus, né? E ele disse: é porque você não passou por aqui quando Deus estava trabalhando sozinho. A ingratidão, aquele que só consegue ver a vida sob a ótica do lado negativo, aquele que só consegue ver a vida sob a ótica da tragédia, não consegue ver Deus na vida, não consegue ver a ajuda de Deus, não consegue ver as intervenções de Deus, não consegue perceber os momentos em que o Senhor o sustentou, o carregou no colo, o amparou, o confortou, o consolou. Quem só vê a vida sob a ótica da tragédia, esquece de Deus e passa a ser, na verdade, por mais que um dia tenha sido crente, convertido, por mais que um dia tenha tido um relacionamento com Deus, corre o risco de se tornar de fato um ateu na prática, descrer de que Deus está presente, de que Deus está agindo, de que há uma história que está sendo contada a partir das intervenções de Deus na nossa vida. Mas ainda nós podemos ser agradecidos, temos razões para sermos agradecidos, porque sabemos que Deus ainda muito fará. Nós estamos vivendo apenas um prelúdio, nós estamos vivendo ainda os momentos preliminares daquilo que ainda veremos Deus fazendo sobre todas essas coisas, sobre tudo aquilo que nós estamos assistindo, sobre todas essas coisas, como diz lá o Salmo, nós ainda louvaremos ao Senhor, ainda louvaremos ao Senhor. Nós podemos ser agradecidos porque temos razões para isso, porque sabemos que Deus ainda muito fará. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus pode transformar aquilo que é trágico, Deus pode pegar o resultado final e transformar em bênção para a nossa vida. Ele não nos trouxe até aqui para nós morrermos na praia. Ele não nos trouxe aqui, não nos tomou na mão e nos fez atravessar toda essa tempestade para morrermos na praia. Ele nos abençoa e deseja de fato usar as nossas vidas nesse tempo. Me lembro da história de José, o jovem José, filho de Jacó. Naquele momento trágico para ele, trágico para a sua vida, um menino ainda, um adolescente, um jovem, quando ele é preterido pelos irmãos, por causa da inveja,
o ciúme que tomou conta daqueles irmãos, ele maltratado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, açoitado pelos irmãos. Anuncia ao seu pai que ele estava morto, que uma besta fera o havia devorado. Leva as suas vestes tingidas de sangue, para que o pai assim pense e conte a história da sua morte. José enfrenta um trauma emocional, psicológico, enfrenta o trauma da rejeição por parte dos seus irmãos, o trauma de ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, o trauma de viver agora num outro país distante, numa outra cultura, numa outra língua, enfrentar toda essa situação de choque cultural naquele momento da história, ainda menino, e estando lá nas terras do Egito. José sai da condição de escravo para o primeiro-ministro, para um dos homens mais importantes, para o governador, aquele que estava apenas abaixo da autoridade de Faraó, o imperador. E ele consegue reunir no Egito, numa época de fome, quando ele administrava os recursos da sua terra, para alimentar não apenas o seu povo, mas alimentar todos aqueles que vinham, que se chegavam e buscavam no Egito algo para saciar a sua fome. Ele então reencontra a sua família, reencontra os irmãos, traz de volta, traz a sua presença. Os irmãos trazem a José, seu pai, que no final da vida tem a grata emoção de reencontrar o filho que foi dado como morto. Tempo depois, não muito tempo depois, Jacó morre. E os irmãos que o haviam vendido, que o haviam açoitado, que impingiram sobre José toda aquela dor de rejeição, de humilhação, agora temiam que José providenciasse a morte deles, se vingasse deles. E quando eles estão então tentando fugir do Egito e da presença de José, mesmo José vai ao encontro deles e lhes diz: por que vocês estavam querendo fugir? Eu não pretendia fazer nenhum mal a vocês. De fato, vocês tentaram me fazer mal, como me venderam aos midianitas. Mas o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus transformou em bênção. O mal foi transformado em bênção. E essa é a história que fecha o livro de Gênesis. E José então diz aos seus irmãos: porque para a preservação da vida, Deus me mandou adiante de vós para a terra do Egito. José não vê a tragédia da sua vida, não vê a vida sob a ótica da tragédia que se abateu sobre a vida dele. José vê a vida sob a ótica das intervenções de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus, da soberania de Deus. Vocês tentaram fazer mal contra mim, mas o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Porque para a preservação da vida, Deus, na verdade, vocês não me venderam aos midianitas. Deus usou os midianitas como um voo, um trem, um ônibus, que me levaria à terra do Egito, onde eu me tornaria o governador do Egito. E aqui então pudesse preparar os celeiros e alimentação, e quando se abatesse a fome sobre a terra e alcançasse o nosso povo, meu pai Jacó, os meus irmãos e toda a família, vocês pudessem então ter alimento aqui. Deus me mandou adiante de vós para a terra do Egito, para preservar a vida de vocês. A interpretação que José dá desses fatos, que interpretação diferente. Qual a interpretação que nós daremos a essa pandemia? José interpretou absolutamente diferente daquilo que humanamente aquela situação que ele viu poderia ser interpretada. Ele interpreta os fatos, ele interpreta a história sob a ótica das intervenções de Deus na sua vida e na vida do seu povo, da sua família. Nós podemos de fato dar graças a Deus, podemos ser agradecidos, porque sabemos que Deus ainda muito fará.
José estava vivendo apenas o prelúdio da história da salvação do povo de Deus. Deus ainda muito faria, e aquela história nos alcançaria nos dias de hoje. Nós não sabemos o que virá, nós não sabemos o que acontecerá, o que Deus nos quer mostrar sobre tudo isso. Mas eu quero desafiar você a não enxergar a vida, a não ver a vida apenas sob a ótica da tragédia que a imprensa, que a mídia, que o povo ao redor tentam nos impor, mas que possamos ver a vida e os acontecimentos e a pandemia e tudo isso que acontece nos dias de hoje, sob a ótica daquilo que Deus quer nos mostrar, sob a ótica das intervenções de Deus e da direção de Deus na história, da soberania de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um final de ano guardado por Ele, abençoado por Ele, e podemos ver todas essas coisas e conferi-las como Maria fazia, né? Conferindo-as com aquilo que Deus quer nos mostrar, quer nos revelar. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. E agora que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador, para ser a nossa esperança. Eu quero convidar você para vir assistir o musical aqui na nossa igreja no dia 19 e 20 de dezembro, às 19 horas e 30 minutos. Você é nosso convidado. E o musical, o tema dele é Haja Paz. Estamos precisando de paz. Nós precisamos de paz. O mundo precisa de paz. A nossa família precisa de paz. E a igreja precisa de paz. Convide sua família, convide seus amigos e vamos juntos adorar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.